Muito bem, alô você meu querido irmão, alô você minha querida irmã, estamos entrando lá nesta manhã de segunda-feira com mais uma edição do meu, do seu programa Saudosa Lembrança. E nesta manhã de segunda-feira eu te convido a ficar com a gente, a não mudar de frequência, a não mudar de canal, mas continuar conosco na nossa emissora, continuar no nosso aplicativo, porque Deus nessa manhã, sem sombra de dúvida, tem uma palavra para o seu coração. Além de que temos muitas músicas boas aqui dentro do nosso programa, aquelas canções que você só ouve aqui na nossa grade de programação, tá bom? Então fique conosco, não saia daí não, tá bom? Fique conosco, será uma alegria ter a sua companhia até as 8h30 da matina. Meu amigo Leonardo vai já preparar a primeira canção aqui dentro do nosso programa nessa manhã de segunda-feira. E eu quero oferecer a todos os meus irmãos que estão na nossa sintonia. A você que está na 87,9, nosso muito obrigado. A você que está no nosso aplicativo, nosso muito obrigado. E essa canção é especialmente para todos que estão nesta frequência. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Retornando com o nosso programa nesta manhã de segunda-feira, o nosso programa Saudosa Lembrança, né? E na berlinda musical de hoje, você acabou de ouvir aqui dentro do nosso programa, não é? Nessa voz marcante dele, o grande Lorival Freitas, cabeça seca que não tem mais olhos, crente velho que não gosta de oração, Lorival Freitas, dentro do nosso programa nessa manhã, segunda-feira, disse essa verdade, através do louvor. Meu querido irmão, um abraço a você sintonizado conosco, em qualquer parte da nossa grande Bacabal. Um abraço, um alô para o Sargento Silva, né? Na Barra 93, sintonizado com a gente, isso na cidade de Caxias do Maranhão, a cidade do grande comandante Duque de Caxias, general, rapaz, você baixando a patente do homem, aí em Caxias do Maranhão, alô pro Sargento Silva em Barra 93, certo? Aí em Caxias, é isso, Leomar Gomes, tá bom? Um abraço também ao Subtenente Orlando, irmão Orlandinho, né? Irmão Orlandinho, aqui que faz também o programa juntamente conosco, grande mensageiro do reino dos céus, meu amigo sargento subtenente Orlando Silva, meu amigo Orlandinho, aqui dentro da nossa programação. Um abraço, irmão Orlandinho. Um abraço aos irmãos do ponto de pregação, ali na Luiz Domingues, onde ele trabalha, Crescendo com Cristo, não, como é o nome lá? O ponto de pregação do irmão Orlandinho, rapaz, sempre tá um branco lá, que fica ali na Luiz Domingues, tá certo? Então um abraço a todos os meus irmãos sintonizados conosco nesse ponto de pregação, tá bom? Aí de Duque de Caxias do Maranhão, eu vou bem ali abraçar também a Margarete em Brasília, DF, Distrito Federal, que é tia do meu amigo Orlandinho também, tá certo? Tia do subtenente, irmão Orlando, tá certo? Conhecido aqui entre nós como irmão Orlandinho. Então um abraço aí para a irmã Margarete em Brasília, de Distrito Federal, tá bom? Um abraço a essa turma boa ligado conosco nessa manhã de segunda-feira. Um abraço à irmã Terezinha de Jesus na Oásis de Deus, sintonizado conosco também, nosso muito obrigado. Obrigado, irmã Nilda. Alô, irmã Nilda. Alô, irmã Nilda, aí na Teixeira de Freitas, certo? Está ligadinha com a gente. Muito bem, irmã Dinamara, obrigado pela sua ajuda. Irmã Dinamara, nos ajudando aqui no programa, tá bom? Tá dizendo que o ponto de pregação lá é boa semente, isso, ali na Luiz Domingues. Obrigado, irmã Dinamara, na nossa sintonia, tá bom? Um abraço à irmã Assunção, um abraço à irmã Dinara, tá certo? Que estão ligadinhos conosco, tá bom? A irmã Dinamara tá nos ajudando aqui, tá dizendo é o ponto de pregação boa semente, ali, conduzida pelo meu querido irmão Orlando, tá certo? Um abraço a todos esses irmãos, tá bom? Um abraço ainda
aqui dentro da nossa programação, para a irmã Nilda, que eu acabei de cortar aqui o raciocínio, mas a irmã Nilda, ali na Teixeira de Freitas, sintonizado conosco nessa manhã de segunda-feira. Tá certo? A irmã Nilda foi nossa companheira ali de pregação, no culto ali na esquina da Teixeira de Freitas, indo para o Bambumbá. Era a irmã Nilda, cantora de Jesus, cantora, irmã Nilda. Então um abraço à irmã Nilda, da Teixeira de Freitas. Um abraço ao irmão Zé Filho, tá certo? Ali também na Vila Miarim, irmã Mônica, tá certo? Um abraço também para a irmã Gorete, aqui no Calçadão, sintonizada conosco. Nosso muito obrigado, irmã Gorete. Um abraço também para a irmã Marlene Queiroz. Marlene Queiroz também na Teixeira de Freitas, na nossa companhia, tá bom? E abraçar todos os meus irmãos ali da congregação Boas Novas, que fica na Avenida Mearim, ainda dentro nessa pegada. Quero abraçar a irmã Rosimar Monteiro, também na Teixeira de Freitas, nossa superintendente da EBD, sintonizado conosco nessa manhã de segunda-feira. O Léo vai preparar uma música daquela lá do fundo do baú da década de 70, se possível, aqui dentro do nosso programa, para oferecer para essa turma boa sintonizada com a gente, como é o caso do pastor Pastor Luiz, tá certo? O pastor Cícero Luiz, na cidade de Jaibaras, no Ceará, também sintonizado com a gente. Léo, traz uma música daquela lá que faz o crente chorar de alegria na presença de Deus. Gente boa, muito bem, gente boa, gente amiga, estamos retornando esta manhã de segunda-feira com mais uma edição do nosso programa Saudosa Lembrança. E essa música, no estilo de repente, você acabou de ouvir aqui dentro do nosso programa. E aqui comigo no estúdio está ele, o grande Osaías Alves. O grande Osaías Alves, esposo da irmã Andréia, pai da irmã... Rebeca. Bora, ajuda aí. Rebeca. Pai da irmã Rebeca, e a outra lá? Ana. Muito bem, está aqui comigo no estúdio, ao vivo aqui, da AD Bacabal, tá bom? Comigo também na minha sintonia está irmão Raimundo, tá certo? Irmão Raimunda, irmão Pedro e sua netinha, ouvindo nós também na cidade de Caxias do Maranhão. Rapaz, Caxias é audiência pura, né? Também conosco está a missionária Joana Dark, ouvindo aí nossa programação. A nossa programação, tá bom? Uma luz especial aí para o grande locutor das multidões, FJ, né? FJ Araújo, radialista, e toda a sua família ouvindo a nossa programação nesta manhã de segunda-feira. Meu amigo Leomar vai trazer mais uma canção aqui dentro do programa e eu volto já trazendo uma reflexão da palavra de Deus. Pois é. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos retornando nesta oportunidade aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, trazendo uma rápida reflexão para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. No programa passado, nós iniciamos uma palavra intitulada O Avivamento e a Missão da Igreja. Para isso, nós lemos o texto de Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20, que nos diz: E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus Pai. Queridos irmãos, esse texto é o texto magno da igreja, na questão de evangelização, porque a evangelização ela vem através de uma igreja avivada.
Uma igreja, uma pessoa que não é avivada, não tem condições espirituais de desenvolver esta ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós observamos isto, que a igreja viveu um avivamento após a ressurreição de Cristo. Primeiro, preciso contextualizar você que na morte de Jesus, logo no início, os discípulos tiveram o desânimo, ficaram desnorteados, né? Ficaram ali, digamos assim, sem saber para onde ir e o que fazer, porque a expectativa de alguns discípulos estavam apenas na missão de Jesus, apenas na missão terrena, tá certo? Apenas terrena. Alguns tinham que Jesus era um revolucionário que veio destruir o Império Romano, mas essa não foi a missão de Jesus. Não foi de jeito nenhum. A missão de Jesus foi a implantar o reino de Deus aqui na terra. E depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam, sem sombra de dúvida, desanimados, como já disse, e estavam incrédulos, como se estivessem órfãos e abandonados. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que nós vemos nas Sagradas Escrituras é o que acontece hoje, né? Até hoje mesmo, nos discípulos, né? Que ainda não entendiam, ou que não entendem, qual o real objetivo do ministério de Cristo aqui na terra. Como eu já disse, ele não veio para estabelecer a soberania da nação de Israel de maneira nenhuma, mas sim ele veio para instituir o reino de Deus aqui na terra, no meio do seu povo. E quando o Senhor foi crucificado, a esperança dos seus discípulos, né, como já disse, estavam terrenas aqui, apenas pensando naquele momento. Mas a leitura de Lucas capítulo 24, é um versículo longe, vamos estar lendo, vamos ler apenas a parte B e última, 24, verso 18 ao 21, que nos diz assim: e nós esperávamos que ele o que remisse Israel, mas agora, contudo, isto é já hoje o terceiro dia, desde que as coisas aconteceram. Queridos irmãos, os discípulos ainda estavam não acreditando no que acontecera, nem muito menos acreditando nas palavras de Jesus, que ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatando que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Simplesmente não creram, não é? Por que isso? Porque eles eram ruins? Porque eles estavam... não tinham fé? Não, eles não creram porque simplesmente eles estavam desolados. Eles estavam desanimados, eles estavam sem o avivamento necessário nas suas vidas espirituais para crerem na ressurreição do Messias, para crerem na ressurreição do Salvador. Eles não acreditaram, não é porque eles não tinham fé, não, de maneira nenhuma. Não acreditaram porque eles estavam, como eu já disse, estavam completamente abatidos, completamente desanimados, completamente sem esperança. E você já teve essa experiência de conviver com pessoas nessa situação, pessoas desanimadas, pessoas sem esperanças, pessoas sem ânimos. Você vai ver que é uma pessoa que realmente elas não acreditam que poderão sair, poderão triunfar sobre essa situação que aqui mencionei. E esses discípulos estavam nessa condição, porque eles não estavam dilacerados. Mas, apesar da mensageira que foi Maria Madalena, tá certo? A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus já havia confirmado para os seus discípulos de sua morte. Já havia dito que eles seriam executados. Nos parece aqui, queridos irmãos, que os discípulos não queriam aceitar isso. Inclusive,
o Pedro, o Pedão, foi duramente repreendido pelo Senhor Jesus, quando os discípulos quis dar ouvido às influências de Satanás, no que diz respeito à sua morte. E nós vemos isso claramente em Mateus 16, versos 21 ao 23, que diz: então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tornando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas são as que são dos homens. Então nós vemos claramente aqui que Pedro não queria que Jesus passasse por isso. Mas, depois da aparição de Jesus, após de ter ressuscitado, o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, depois da ressurreição, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos, e com medo dos líderes judeus, Jesus disse-lhes para ele: paz esteja convosco. E eles ficaram assim, pasmados, ficaram com medo, e até alguns acreditavam que é um espírito, é um fantasma, Até que Jesus teve que mostrar para eles que não era fantasma, que não era espírito, mas mostrou-lhes as mãos furadas e os pés furados, para que eles acreditassem. Ora, irmão, tinha de tanta evidência dessa, para que eles pudessem acreditar, Jesus teve que fazer isso, então eles iam acreditar na mensagem de Maria Madalena. Então vejam que tamanha era a dissolação daqueles discípulos, que tamanho era aquele medo daquele povo que estavam por ter perdido o seu mestre. Mas mesmo assim eles não creram que era o Cristo, Então nós vemos isso claramente, queridos irmãos. Quando o homem não... Aí essa situação que predominou aqui no meio dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, acontece na vida do homem também. Quando o homem não tem Deus, quando o homem vive uma vida desolado, quando o homem vive uma vida na escuridão, sem a paz de Deus na alma e no espírito. Porque é a paz de Deus na alma e no espírito que traz o avivamento para a minha alma. E a Bíblia diz que o homem sem Cristo, o homem está morto. E esse morto aqui, esse homem aqui, tanto faz o incrédulo, que está perdido lá no mundo, sem rumo, sem direção, como também aquele que está dentro da igreja, que já se diz servo do Senhor, mas que ainda não tem na sua alma esse avivamento que lhe é necessário, que lhe é precioso para continuar a jornada, para continuar a caminhada, para continuar levando a cruz, E a cruz, ela tem uma simbologia muito grande para nós, os cristãos, Nós não somos contra a cruz. Quem muito pode pensar, porque vocês não usam a cruz nas igrejas de vocês. Nós não temos nada contra a cruz. A cruz é um símbolo para nós, de que o nosso Jesus venceu e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, Porque nós entendemos claramente que uma vida de avivamento, de uma vida cheia de Deus, com essa vida nesse aspecto, é muito mais fácil cada um de nós levar a nossa cruz. Por isso que há essa necessidade, querido irmão, querida irmã, essa necessidade de você, eu, como servo de Deus, vivermos, buscarmos constantemente o avivamento. Porque o avivamento, ele é uma questão de vida ou morte. Ou você é, ou você não é. Não dá para viver morno. Não. Ou você é quente, ou você é frio. E entre ser quente e frio, nesta manhã eu te aconselho, seja quente, seja avivado, aquele crente animado. Mesmo diante da dificuldade, o problema está na porta, mas o meu Redentor vive, como disse Jó. A minha alegria está em Deus, como disse o salmista Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Então, querido, a ordenança da Bíblia, o mandamento da Bíblia, para mim e para você é que sejamos avivados. Glória seja dado ao nome do Senhor nosso Deus. No próximo programa, quero falar um pouco sobre o avivamento após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, antes de encerrar o nosso programa, quero orar por você nessa oportunidade. Quero pedir a graça de Deus, o avivamento do céu sobre a tua alma, sobre a tua vida. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus de Nazaré, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Nesta manhã eu rogo, eu intercedo pela vida daquele irmão que está desanimado, que está desorientado, que está sem esperança. Pai, traz a esperança para ele, ressuscita para ele, ou ressuscita nele a tua paz, a tua graça e a tua esperança. E o anima e coloca no seu coração um desejo ardentemente pela tua presença. É o que nós te suplicamos e te rogamos no nome santo de Jesus. Amém.